Pessoal, retomando aqui então, né, pra gente dar continuidade, tá? Olha só, geralmente os meus slides eles não têm muito texto, né? Até porque fica muito cansativo, muito maçante, mas nesse caso aqui foi um pouco inevitável, né? Porque eu preciso fazer um elo, né, de ligação entre alguns pontos aqui, precisei colocar texto, tá? Falar um pouquinho sobre o processo de treino, pessoal. Ó, se eu perguntasse, né, em que momento começa o treinamento esportivo? Se eu fizesse essa pergunta, qual que é o momento que você começa? Provavelmente ninguém responderia escola, né? Mas o processo de treinamento começa na escola. Poxa, Bruno, mas o objetivo da escola da educação física não é formar atletas. Tá, eu não disse que era. Mas o objetivo das aulas de educação física é isso aqui, ó. Promover o desenvolvimento multilateral ou multifatorial. Bruno, não entendi nada. O que é desenvolvimento multilateral? Pessoal, desenvolvimento físico multilateral significa trabalhar, treinar as mais diversas valências físicas, né? O que seria isso? Agilidade, velocidade, o salto, a lateralidade, tudo que tem que ser trabalhado na educação física escolar, tá? Poxa, Bruno, mas por que eu preciso trabalhar isso? Pelo seguinte, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Imagina um sujeito aqui, ó. Ele tem, vamos colocar aqui, 5 anos, né? Tem 5 anos de idade, né? Então ele está na idade escolar, né? Porque ele entrou com 4 anos. E aí, né? Ele, depois de um tempo, tá lá já mais velho, né? Vamos colocar aqui com seus 18 anos, né? Pessoal, esse sujeito aqui, né? A performance esportiva dele, tá? Vai depender do que ele fez aqui, ó, nesse ciclo, tá? Vocês já devem ter visto pessoas aqui, 18, 20, 25 anos, com um nível de coordenação motora muito baixo, né, para diversas atividades, né? Por academia, o melhor exemplo disso, né? Às vezes os exercícios simples as pessoas têm muita dificuldade de executar. Por quê? Por causa do passado, né? Esse desenvolvimento físico multilateral, quando ele é bem feito na infância, né, ele está associado ao quê? A melhores níveis de performance na idade adulta. Poxa, então tem que olhar para o passado? Tem. Ah, Bruno, mas o Neymar só jogou bola. Cara, futebol é uma exceção. Por quê? Porque o futebol por si só, eu falei isso na primeira aula, ele já trabalha diversas valências físicas, né? Você tem deslocamento lateral, você tem agilidade, você tem força, velocidade, equilíbrio, tá? Então, o futebol é uma exceção, beleza? Mas é muito difícil o sujeito chegar nessa idade aqui, ó, né, sem ter tido um histórico de treinamento e conseguir apresentar altos níveis de performance, tá? Então, por exemplo, quem tem filho pequeno, se eu fosse perguntar, poxa, qual é a atividade a melhor atividade para criança, por exemplo, que você pretende colocar seu filho, né, para quem vai ter ou quem já tem? Cara, se eu pudesse dar um conselho é que você diversifique, né? Faça ele ter diversas experiências, tá? Para quê? Para poder desenvolver, né? Ter um desenvolvimento físico multilateral, né? Ter diversas experiências, beleza? E aí, pessoal, é só depois de um tempo, né, que se trabalha a parte específica. Nem quero que vocês decorem conceitos,
tá? Mas a gente, via de regra, tem que ter muito cuidado com isso para evitar especialização precoce. Talvez vocês já devam ter ouvido falar, já tenham até estudado em outras disciplinas, né? O que é especialização precoce? É quando você inicia muito cedo, né, dentro de um treinamento específico. Tá? Aí você não tem o desenvolvimento multilateral, né? E o que acontece? Você atinge um nível de performance muito cedo, né, e depois você cai de rendimento. Bruno, eu preciso de exemplos. Cara, exemplo é ginástica, né? Ginástica olímpica, né? É o exemplo mais claro disso. Os ginastas começam a treinar muito cedo, né, naquela modalidade, de forma muito específica, né? Atingem altos níveis de performance, mas somem muito cedo. Difícil você ver alguém na ginástica com 35 anos, 36 anos, né? Você já vê no futebol, tem atleta com 37, 39, 40, tá bom? Então é uma parte teórica muito importante que ela reflete na prática, tá? Bom, falamos, né, sobre técnica, mas eu preciso que vocês entendam a diferença entre técnica e tática, tá? E qual que seria a diferença, né? A técnica, pessoal, são habilidades específicas do esporte, né? Então, a corrida tem uma técnica, a natação tem outra, o ciclismo, o remo, tá? São habilidades motoras específicas de cada esporte, né? E o que seria tática? Táticas são estratégias, né? Por exemplo, no caso do futebol, né? Tem times que jogam com 3 zagueiros, tem times que jogam com 2 zagueiros, né? É uma estratégia tática. Na corrida, o que seria tática? Numa prova de 400 metros, né? Eu vou deixar para acelerar os últimos 100 metros. É uma estratégia, uma tática, né? Na natação, na prova de 200 metros eu vou deixar para acelerar na última volta, dar o sprint dos últimos 50 metros. É tática, tá? Então, tática é estratégia, tá? E técnica, habilidade, beleza? Eu nem estou cobrando esses conceitos de vocês, né? Mas eu preciso de um entendimento, tá? Sobre isso, beleza? É bem mais importante entender, compreender, do que decorar conceitos, tá? Sigamos aí então, pessoal.